inclusivamente em túneis. Perante isso, será difícil, portanto, que os trabalhadores consigam adotar medidas como o distanciamento, não é? E estamos a falar de um túnel, estamos a falar de espaços, entre aspas, fechados, com pouca ventilação. E caso surja um caso, dizem tanto os trabalhadores que nos denunciaram esta situação, como os próprios habitantes e também entidades daqui deste concelho, que esta obra e perante esta pandemia é uma bomba relógio. Ou seja, realmente no e-mail que nos foi enviado pela Iberdrola também nos é dito que ainda não se registou algum caso de coronavírus entre os trabalhadores do sistema eletroprodutor do Tâmega. A pergunta é, caso exista um trabalhador infectado, como é que vão fazer com as centenas e centenas e centenas de pessoas que se encontram a trabalhar nesta obra e, por isso mesmo, exigem a suspensão da mesma. A Patrícia Moura Pinto aqui a trazer-nos esta atualização a partir da Vila Real, mas importa dar-lhe também uma outra atualização, aquela que estamos a acompanhar ao momento. Subiu o número de casos de infectados em Portugal, são agora 1.280. Importa também atualizar o número de vítimas mortais, que aumentou para 12. São então 12 as vítimas mortais no país, 1.280 o número de casos. Aguardamos também ainda a atualização por parte da Direção-Geral de Saúde, que possa também dar aqui conta destes números por região, mas para já este número é aquele que importa também continuarmos a atualizar. 1.280 o número de infectados em Portugal, são mais 260 em relação às últimas 24 horas, em relação à última atualização da DGS. Importa também olharmos para o número de vítimas mortais, são agora 12, quando ontem registávamos 6 vítimas mortais no país. Eu recordo também a informação sobre essas vítimas mortais. Aliás, a CMTV já tinha avançado que havia uma 7ª morte, tinha sido confirmada também pelo autarca de Guimarães, mas tanto quanto a DGS tinha até ontem atualizado. Estas mortes diziam respeito a 2 homens em Lisboa, um de 73 e outro de 80 anos. Também diziam respeito a uma idosa de 94 anos na região centro, um caso no Algarve de um homem de cerca de 70 anos, e estávamos também a acompanhar um caso mais a norte. Sabemos agora que esse número de vítimas mortais aumentou realmente para o dobro, são agora 12 o número de vítimas mortais, quando também guardamos a atualização por parte geográfica, uma vez que estamos precisamente também a acompanhar essa atualização da Direção-Geral de Saúde, que daqui a pouco fará, como tem aliás sido habitual, também a atualização através de uma conferência de imprensa. A esta hora vamos então olhar para os números divididos por regiões e são então, confirmo, 1.280 o número de infectados. Há ainda 5 casos recuperados, ou seja, a DGS dá aqui apenas 5 casos como recuperados, ainda que olhemos para os casos de norte a sul do país, são 644 os casos mais a norte e mais 3 vítimas mortais no norte do país. Ontem eram 1, hoje são 4 e, portanto, o norte do país registra aqui mais 3 mortos. Também mais mortos na região centro, são agora 4 as vítimas mortais. Ontem tínhamos apenas 2 vítimas mortais e o número de casos também aumentou. Há mais 31 casos na região centro em relação ao dia de ontem, são agora 137. Olhamos para a região de Lisboa e Val do Tejo, também com um aumento muito significativo, são agora 448, ontem eram 361 e registra-se mais uma vítima mortal também na região de Lisboa. Há aqui a registrar então 3 vítimas mortais. Subiu também para 3 o número de infectados por Covid-19 no Alentejo, ainda assim uma proporção muito inferior àquilo que se verifica no resto do país. Esta região ainda não tem qualquer vítima mortal. Não é o caso do Algarve. O Algarve registra 2 novos casos, tem agora 31 infectados
infectados por Covid-19 mantém a vítima mortal que ontem a Direção-Geral de Saúde tinha confirmado. Quanto aos Açores e à Madeira, estes números também aumentaram. Nos Açores mantêm-se os 3 casos, mas a Madeira, que tinha apenas um caso confirmado no dia de ontem, hoje já aumenta este número oficial para 5 casos. Números que ainda podem crescer porque há muitas pessoas que estão sob vigilância. São mais de 13.000 em vigilância. São quase 4.000 pessoas a mais do que aquelas que ontem estavam sob a atenção das autoridades sanitárias. Vamos olhar também para o número de casos confirmados por idade. Importa dizer-lhe, por exemplo, que no que diz respeito à faixa etária dos 0 aos 9 anos, portanto as crianças mais novas, mantêm-se ainda os 18 casos. Há 35 pessoas que estão internadas nos cuidados intensivos e, portanto, são mais 9 em relação ao dia de ontem, e também o número de pessoas que estão nos casos internados, ou seja, os casos que obrigaram a hospitalização, são hoje 156. Olhamos também para os números daquele que é a faixa etária com maior risco, e falamos dos maiores de 80 anos, e aí olhamos para 72, são 72 as pessoas que estão aqui, de facto, no grupo de maior risco. Olhamos novamente para estes números, até porque importa recordar para o número de pessoas que estão também a aguardar o resultado laboratorial e que podem fazer ao longo do dia de hoje aumentar este número. São agora 1.059, mas também há ainda 13.155 pessoas que estão a aguardar a confirmação. Importa também referir que, ao contrário do que tem sido habitual, neste boletim da Direção-Geral de Saúde não está explícito o número de cadeias de transmissão, que até à data eram 24 as cadeias de transmissão identificadas. Ora, hoje a Direção-Geral de Saúde opta por não fazer essa distinção e dizer então quantas são as cadeias que estão a ser seguidas em Portugal, o que significa, por exemplo, quando há um novo caso de Covid-19, tem que haver um cuidado por parte, sobretudo, dos delegados de saúde locais, que fazem depois um trajeto para tentar perceber com quem é que aquela pessoa contactou, com quem teve contato nos dias em que poderia estar a incubar a doença e, portanto, em risco de fazer aqui algum tipo de transmissão. Olhamos também porque uma coisa lhe posso dar conta é que nos casos importados, a Suíça ontem dava conta de 8 casos, hoje subiu para 9. E também no que diz respeito à Espanha, à Itália e à França, subiram o número de casos que são importados destes países. A Espanha era um caso de onde nos chegavam cerca de 20 casos, ora, agora são 33. Em França são 24 casos que chegam deste país e de Itália chegam agora 20 casos. Ainda assim, a maioria dos casos importados em Portugal continua a chegar de Espanha. E importa também recordar-lhe que há muito poucos minutos lhe demos conta da atualização dos dados de Espanha, e em Espanha aumentaram quase 5.000 os casos de infectados por Covid-19 durante o dia de ontem para hoje. Ou seja, nas últimas 24 horas, Espanha registrou um aumento de quase 5.000, Portugal registrou um aumento de 260 pessoas infectadas de forma confirmada e oficial por Covid-19 em relação ao dia de ontem. São agora 1.280 e há 12 vítimas mortais. Daqui a poucos minutos ouviremos certamente mais esclarecimentos por parte da Direção-Geral de Saúde, que tem todos os dias, por volta desta hora, feito uma conferência de imprensa explicando e também analisando estes dados, mas fica esta informação em alerta sempre, passa já no topo do seu ecrã, pode também vê-la neste relatório da Direção-Geral de Saúde. 1.280 desde o início do ano, desde 1 de janeiro, 9.850 casos já foram seguidos. Mas também houve 7.515 pessoas que tiveram boas notícias, foram testados e não confirmados como Covid-19. Olhamos agora para os dados de outra forma, uma forma mais explícita, diria eu. 1.280 o número de infectados, 12 vítimas mortais. Estão em análise
1059 casos, é também o maior número desde que se começou a fazer a análise a estes casos em Portugal e também 72 pessoas com mais de 80 anos. É para estes números que olhamos no regresso de uma curtíssima pausa, mas fica então a informação: subiram 260 casos em Portugal, são 1280 agora os infectados por Covid-19 no nosso país.